Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso ela pode transformar a nossa vida. E nós, como pessoas que cremos, não podemos negligenciar a palavra de Deus. Quando Deus nos dirige a sua palavra, é para demonstrar o seu amor por cada um de nós. Porque nos ama, Ele deseja dialogar com cada um. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos também nós manifestar o nosso acolhimento à palavra que o Senhor nos dirige como prova do seu amor. E vamos permitir que esta palavra de Deus se torne carne na nossa carne, se torne história na nossa história. É o momento que diariamente nós reservamos para acolher o que o Senhor tem a nos dizer. Escutemos com atenção. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois subiu à montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12, e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariote, aquele que o entregou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, recebemos hoje esta página belíssima do Evangelho, que mostra a escolha dos 12 apóstolos de Jesus. E esse trecho tem muito a nos ensinar. Primeiro, para contextualizar esse trecho do Evangelho, é logo após Jesus que faz as suas pregações e as multidões acorrem até Jesus, tocam Jesus e são curadas por Jesus. O Evangelho de hoje inicia com esta imagem bonita de Jesus que sobe à montanha. Diz o Evangelho: depois subiu à montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. Que nós temos essa dimensão bonita. Subir à montanha é muito mais do que simplesmente um subir geográfico. A montanha representa o lugar do encontro com Deus, o lugar da intimidade com Deus. É ali, sobre a montanha, que Jesus constitui os 12. Chamou a si os que ele queria. Isso para mostrar que a iniciativa da vocação é sempre de Deus. É Deus quem chama. É Ele quem quer contar com o ser humano para colaborar com a missão que é dele. Portanto, a iniciativa da vocação é de Deus. É Deus quem chama. Aliás, a palavra vocação significa justamente isso, chamado. Deus chama e cada um de nós precisa dar uma resposta, precisa dar consentimento. Por isso que esse primeiro versículo do Evangelho que nós ouvimos mostra essas duas dimensões, a iniciativa de Deus, Jesus chama, e a resposta humana, eles foram até Ele. Portanto, essas duas dimensões são muito importantes, o chamado de Deus e a resposta do ser humano. Cada um de nós também recebeu um dia um chamado. A pergunta que nós precisamos nos fazer é se nós fomos até Jesus para ouvir o apelo que Ele tem a cada um de nós. Jesus chama e cada um precisa responder ao chamado que Jesus faz a cada um de nós. E o Evangelho continua dizendo: constituiu 12. É interessante este número 12. 12 eram as tribos de Israel.
O número 12 representava a totalidade do povo de Israel. E agora Jesus constitui 12 apóstolos. Isso para dizer da totalidade da igreja, o novo povo de Deus, que não abrange somente o povo de Israel, mas todas as nações, todos os homens e mulheres de boa vontade que se abrem à proposta de salvação de Jesus. Então o número 12 não é um número aleatório, é o número que representa a totalidade do novo povo de Deus, que é toda a humanidade, não simplesmente mais uma nação, não simplesmente mais Israel, mas toda a humanidade é chamada por Jesus para participar e colaborar com Ele da sua missão. Constituiu 12. Depois é bonita esta imagem. Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o Filho do Pai Eterno. No entanto, Jesus quis contar com o ser humano, fragilizado, mas mesmo assim, Jesus quis contar com a participação do ser humano na realização da sua vontade. E o Evangelho é muito claro do porquê Jesus constituiu os 12 apóstolos. Diz o Evangelho, para que ficassem com Ele. Primeira missão de um apóstolo de Jesus é criar intimidade com Ele. Às vezes nós confundimos, às vezes a gente quer ir em missão, mas a gente se esquece que primeiro compromisso nosso, como chamados por Jesus, é estar com Ele, criar intimidade com Ele. É por isso que a igreja insiste muito na dimensão da oração. Caso contrário, a gente vai se tornar simplesmente aqueles que trabalham pelo Evangelho, mas que não têm uma intimidade profunda com o Evangelho que é anunciado. Por isso, o chamado de Jesus é para, antes de qualquer coisa, estar com Ele. Deste modo, se a gente cria esta intimidade com Jesus, a gente não será simplesmente um funcionário do sagrado. Portanto, o Evangelho chama a nossa atenção de que o chamado para seguir Jesus é, antes de tudo, um chamado para estar com Ele. Como nós temos criado este ambiente de estar com Jesus? Portanto, o Evangelho é muito claro, constitui os 12 para ficarem com Ele e, num segundo momento, para enviá-los a pregar, diz o Evangelho. Portanto, primeiro, estar com Jesus, aprender com Jesus e somente no segundo momento somos enviados a pregar. Caso contrário, o que pregaremos? Se não criamos intimidade com o Mestre, se não vivemos com Ele, se não temos esta intimidade por meio da oração, o que anunciamos? Anunciamos algo que nós não nos comprometemos? Anunciamos algo que nós não experimentamos? Por isso, sempre devemos ter em mente essas dimensões do chamado. Chamado, antes de tudo, para estar com o Mestre e, no segundo momento, enviados para pregar. E o Evangelho, de forma muito bonita, diz que os apóstolos de Jesus continuam a sua mesma missão, terem a autoridade de expulsar os demônios. Jesus tinha essa autoridade e Ele compartilha com os seus apóstolos a autoridade que é dele. Por isso a gente sempre insiste em dizer, a missão da igreja não é outra, mas a mesma missão de Jesus. Por isso a igreja deve fazer no mundo de hoje aquilo que faria Jesus. E para mostrar que Jesus quer contar com cada um de nós, mesmo que tenhamos fragilidade, o Evangelho faz questão de dizer o nome daqueles que foram chamados. E mais do que isso, o Evangelho não esconde a fragilidade daqueles que são chamados por Jesus. O nome diz da identidade. Por isso que o nome de cada um dos apóstolos de Jesus é narrado no Evangelho. E chama a atenção que, além do nome, alguns deles têm algumas descrições. Por exemplo, Pedro. O nome de Pedro é Simão, mas Jesus impôs o nome de Pedro. O nome Pedro, como nós sabemos, significa pedra. E pedra na Bíblia tem duas dimensões ou dois significados. E ambos significados correspondem com a figura de Simão. Primeiro, como fundamento, e a gente se lembra muito bem, mais à frente, o próprio Jesus vai dizer, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, pedra significa fundamento. Mas, ao mesmo tempo, pedra
significava uma pessoa de cabeça dura. Por isso se dizia que Pedro era uma forma ou um apelido para as pessoas que tinham dificuldade de compreender. E de fato, se a gente olha o Evangelho, Pedro tem muita dificuldade de compreender Jesus. E o próprio Jesus também, num determinado momento, diz: afasta-te de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Portanto, pedra tem esses dois significados, mas para mostrar que Pedro tem essa fragilidade. E mesmo assim, Jesus quis contar com ele. E depois o Evangelho também dá uma descrição a Tiago e João, chamados de filhos do trovão. Eram violentos, tinham um espírito de ambição. São eles que depois vão pedir um lugar à direita e outro à esquerda. Isso, meu irmão e minha irmã, serve para nos ajudar a compreender que, apesar de nossa fragilidade, Cristo quer contar com cada um de nós, assim como contou com este grupo. Como nós vamos nos dispor? Pedro, Tiago e João, apesar de suas fragilidades, seguiram e corresponderam ao projeto de Jesus. Judas, que foi chamado por Jesus, não correspondeu. E nós, como correspondemos ao chamado do Senhor? O Evangelho de hoje nos mostra o chamado dos 12 apóstolos de Cristo. E quando nós escutamos o chamado dos 12 apóstolos, nós também somos provocados a recordar que cada um também foi chamado por Jesus para corresponder à sua missão. Como respondemos a este chamado de Jesus? Por isso que eu te convido, meu irmão, minha irmã, a criar esta intimidade com Deus para termos o discernimento de qual é o seu projeto para cada um de nós. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Pai Eterno, te agradecemos pela mensagem do Evangelho de hoje, sobretudo que fez aquecer o nosso coração para tomar consciência do nosso chamado. Te pedimos coragem, Pai Eterno, para viver bem a nossa vocação na Igreja. Por mais diversificadas que sejam as nossas vocações, é um único Senhor que nos chama. Dá-nos coragem, envia sobre nós o Teu Espírito, Pai Eterno, para que saibamos seguir os passos de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.